A pesquisa, vocês vão ver, eu acho que a pesquisa chega em muito boa hora. A gente está aí acompanhando os resultados do censo, né? Estão saindo aí alguns resultados, não tem o resultado completo ainda. E você deve ter visto que um dos resultados do censo é como que a juventude no Brasil não cresceu como se esperava, né? E eu estava lendo até uma matéria meio quase que alarmista, falando que um país, para ele ser um país desenvolvido, ele precisa de contar com a juventude. Que bom ver a Daniela aqui conosco, né? Como vocês viram, eu não sou da geração Z, eu estou com um caderninho aqui, né? Eu sou de outra geração. Mas um país precisa contar com a juventude para ele crescer. Tem toda uma lógica geográfica complexa nesse meio aí, e o Brasil, infelizmente, está perdendo. Nós temos ainda uma janela de oportunidade, mas se a gente não correr e investir forte na juventude, nós iremos perder essa chance de não desenvolver o país como deveria. Porque daqui a pouco a gente vai ter mais pessoas adultas, mais pessoas idosas, e a força de trabalho que move um país, que é a juventude, não vai estar presente. Então a pesquisa vem em muito boa hora. Em segundo lugar, uma vez eu ouvi um pastor amigo meu dizendo que ele estava meio questionando o seu ministério pastoral depois de muito tempo, e ele reuniu os seus filhos e os jovens da igreja e disse assim: qual a chance dos seus filhos continuarem frequentando a nossa igreja no futuro? Aí os filhos falaram: pai, 0. O próprio filho do pastor falou que tinha chance 0 do filho dele continuar na igreja dele. E ele falou: olha, então vocês vão fazer o que vocês quiserem na igreja, pode pintar de preto, de roxo. Eu não sei como é que chama o pastor da igreja aqui? Desculpa. O Rodrigo. Eu não sei se ele fez essa mesma pergunta para o pai dele da Assembleia de Deus, de repente uma igreja Assembleia de Deus aqui com toda preta, né? Mas o pastor falou assim: olha, podem fazer o que vocês quiserem, pode pintar a parede de preto, de amarelo, só não pode mexer no conteúdo da pregação. A pregação, o conteúdo, a doutrina fica comigo, mas a questão ética fica com vocês. Então eu acho que o estudo, ele mostra isso. Qual é a preocupação dos nossos jovens? E é curioso, ontem eu compartilhei um pouco um extrato de algumas coisas. O número 1, o estudo aponta 5 preocupações principais, que os jovens estão preocupados com a pobreza, com as mudanças climáticas, com o abuso sexual, com o desemprego e com a corrupção política. Talvez tem vários pastores aqui, inclusive eu sou um deles. Talvez esses temas não foram ou não tenham sido objeto da sua mensagem no domingo na sua igreja. Talvez se você for pensar, você não tem falado na sua igreja sobre pobreza, sobre mudança climática, sobre abuso sexual de crianças, sobre o desemprego que atinge, na sua maioria, a juventude, e sobre a corrupção. Então, como que a gente quer ganhar essa geração, quer conquistar essa geração, se a gente não fala aquilo que é a maior preocupação deles e delas? E esse número, ele fica maior ainda, mais evidente na América Latina. O número global, para você ter uma ideia, com relação à pobreza, é 38%, e na América Latina e no Brasil, 54%, mais da metade. Então, essa é a preocupação dos jovens, dos adolescentes, a pobreza, o abuso. Há poucos dias aí a gente tem visto aí notícias de abuso sexual dentro das igrejas.
pastores. Aí eu estava aí num grupo nosso, de um grupo de líderes, e eu comecei a contar, gente, só esses dias são 3 notícias de abuso de pastores. E aí eu fiquei pensando com meus colegas lá, e até que ponto que isso é a nossa preocupação? Até que ponto que isso faz parte da nossa agenda? Até que ponto que essa preocupação dos adolescentes e jovens fazem parte da nossa preocupação, também como líderes, como liderança da igreja brasileira? Então o estudo ele vem mostrar um pouco para a gente, tentar se alinhar mais, compreender mais a cabeça dos nossos adolescentes. Eu também nunca me esqueço de uma vez eu ouvi numa pregação do Marcelo Gualberto, grande Marcelo Gualberto da MPC, que também não é da geração Z, mas que fala muito com a juventude. Ele usou uma ilustração muito bacana. Falou, olha, as nossas igrejas, a gente é toda preparada para falar para o adulto. E ele pergunta, qual a chance de uma tiazinha que está na igreja há 30, 40 anos, a pastora Thelma, minha colega, está aqui, qual a chance, né, da dona, vamos dizer assim, a dona Ruth, não sair da igreja, que é uma senhora de 80 anos? Ela pode não gostar um dia ou outro da pregação minha ou da pastora Thelma, ela pode até reclamar, mas ela está lá, ela está firme. Mas qual a chance de um jovem ou de um adolescente deixar a nossa igreja metodista lá em Sorocaba? É muito maior. Mas o que o Marcelo diz é que nós insistimos em continuar falando para os adultos. Nós insistimos em continuar falando para a dona Ruth, que tem 80 anos e tem 50 anos de igreja. E às vezes a gente não está preocupado com o adolescente, com o jovem, que tem muito mais chance de deixar e de se perder. Então, o estudo vem colocar isto. E eu fiquei curioso também ao ler a pesquisa, por que na América Latina esse número com relação à pobreza aumenta muito mais. Não sei se você sabe, mas a América Latina é o continente mais desigual do mundo. É o continente mais cristão, mas ao mesmo tempo mais desigual. Nós temos aqui na América Latina, e o Brasil não foge à regra, nós temos pessoas muito ricas e uma grande maioria muito pobre. Alguns estudos mostram aí, talvez, 10 famílias têm a maioria da riqueza do Brasil. Talvez 50% do PIB brasileiro, e ele fica na mão de pouquíssimas famílias. Caberia aqui nessa sala, tranquilamente, quem detém 50% do PIB brasileiro. Né? Então, nós somos um país muito desigual, onde pessoas têm, onde tem congestionamento de aeronave, indo lá para Sorocaba, tem um aeroporto novo lá, e eu ouvi dizer que há pouco tempo teve uma feira de aeronaves, e tinha uma aeronave que veio do Elon Musk, um avião dos mais caros do mundo, e lá podia pousar, e você tinha fila para encomendar a aeronave, porque não tinha para pronta entrega. Esse mesmo lugar onde você tem fila para comprar um avião caro, você tem gente que não tem o que comer direito. Então, eu acho que isso explica um pouco por que essa geração, que não está muito acostumada com os nossos, não está muito preocupada como a gente, com a sã doutrina, eu tenho que ser fiel a isso, tudo bem, é importante, mas está mais preocupado com o seu dia a dia, se ele vai ter trabalho, se ele vai ter como comer, se ele vai ter como estudar, se ele vai ter como frequentar uma faculdade, se ele vai ser abusado por o seu líder. Então, eu acredito que é por isso que o estudo se chama geração autêntica.
porque a juventude quer muito mais autenticidade do que, às vezes, um adulto que já está acostumado e não acredita mais nas mudanças e acaba ficando, talvez, até um pouco desesperançoso. Mas o curioso dessa pesquisa também é que os adolescentes apontam os principais problemas, mas eles também se colocam à disposição para ajudar a superar esse problema. Então, você que é líder, que está aqui nos acompanhando, tanto aqui presencial como online, você também nós temos a oportunidade de mobilizar os adolescentes para que eles possam mudar, ajudar a mudar. Então, essa mesma juventude que aponta, esses mesmos adolescentes que apontam essa situação de pobreza, de abuso sexual, de corrupção como problema, eles também querem que os seus líderes sejam pessoas comprometidas com essa causa. Então, nós temos uma oportunidade de fazer com que essa geração vejam em nós essa autenticidade, de levar até eles e elas aquilo que é a preocupação deles. Porque a gente não tem nada pior do que a pessoa estar respondendo uma pergunta que você não está fazendo. E quais são as perguntas que os jovens, os adolescentes estão fazendo? Essa pesquisa mostra isso. Esse resultado da pesquisa mostra aquilo que é a ansiedade desses jovens, desses adolescentes, aquilo que é a preocupação deles. E se nós queremos ser uma igreja relevante no Brasil, nós temos que levar a sério a preocupação dos adolescentes e dos jovens. Concorda comigo? Ou nós vamos ficar pregando para a alma penada, para quem para o ET? Não, nós temos que falar de acordo com a necessidade. Boa nova é boa nova para quem está precisando. A boa nova para um preso é o quê? Uma pessoa que está presa. Meu amigo, chegou sua ordem aqui de liberdade. Isso é uma boa nova para um preso. Uma boa nova para alguém que está com fome é o quê? Olha, toma aqui, tem uma cesta de alimento para você. Uma boa nova para uma mulher que está sendo abusada, está no relacionamento abusivo. É o que é? Você tem o direito de não ser mais se manter no relacionamento abusivo. Uma boa nova para uma criança que sofre há anos violência de alguém, ou que ser liberta daquele relacionamento, daquele pai, daquele padrasto, daquele tio, daquele avô que abusa. Então, a boa nova do Evangelho, ela tem que ser boa nova para aquilo que a pessoa está precisando. E eu queria muito que esse estudo pudesse criar um grande movimento no Brasil. Que bom que a gente teve uma ótima adesão. Tinha gente querendo vir que a gente nem conseguia por causa do espaço. Mas que bom que muita gente veio, e eu queria que vocês fossem multiplicadores, não apenas do estudo para promover as nossas organizações, mas que você promovesse essa necessidade da juventude brasileira. Que você pudesse levar isso para a sua igreja. Aqui não tem tanto jovem, né? Tem alguns, mas não tanto. Mas eu queria que você reunisse a juventude da sua igreja. Queria que você reunisse a juventude, os adolescentes, e discutisse esse estudo com eles. E elas tentassem, olha, é isso mesmo, essa preocupação. Você também se reconhece nessa pesquisa, se reconhece nesse estudo. Isso também é a sua preocupação. O que nós vamos fazer para começar o movimento aqui a partir da nossa igreja local? Eu vou convidar minha colega, a pastora Thelminha, que está aqui para a gente fazer isso com os nossos adolescentes. Para a gente poder levar, divulgar, conversar com eles e elas sobre isso. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje, participando do lançamento
do resultado desse estudo e que ele possa ser muito útil para você, para o seu ministério, para a sua igreja e para a juventude brasileira. Muito obrigado.